IPCA e Boletim Focus, destaques do mercado financeiro de hoje com Sami Dana. Boa tarde, Sami. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Caniato. Boa tarde a todos. O mercado financeiro chegando e hoje foi dia de divulgação do IPCA, que é a inflação oficial medida pelo IBGE. O número de junho reportou um aumento de 0,67% nos preços, o que significa uma aceleração em relação ao mês anterior, quando o mesmo índice ficou em 0,47%. Vale lembrar que em junho do ano passado, a variação tinha sido de 0,53%. Em 2022, o IPCA acumula alta de 5,49% e nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 11,89%. Vou mostrar os gráficos aqui para vocês. Então, como vocês podem ver, o IPCA deu uma acelerada em relação a maio. Mas quando a gente olha o todo, ele está mostrando sinais de acomodação. Vale dizer ainda que o mercado financeiro esperava 0,7%. Então a inflação veio menor do que o esperado. Já no segundo gráfico, a gente tem o IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Aí sim, vale um destaque que desde setembro de 2021, a gente está com uma inflação de 2 dígitos. Por que eu estou falando isso? Porque a meta de inflação para esse ano é 3,5%, com 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima. Destaques que o IBGE fez nesse relatório é que aumentaram bem as refeições fora de casa. Segundo o próprio IBGE, isso se dá por uma demanda reprimida na pandemia. Também o setor de alimentos contribuiu para o índice e vestuários, são os destaques. Outra coisa que saiu hoje, o Banco Central tá com atraso, com a greve, é o Boletim Focus. Então a gente tem o Boletim Focus reportado hoje, mas ele é referente ao dia 1º de julho. Então vamos lá, principais indicadores. Os economistas entendem que a inflação fechará esse ano em 7,96%. Isso porque preços de commodities cedendo um pouco, ICMS reduzidos para combustíveis, energias e outros. Já para o ano que vem, a inflação esperada é de 5,01%. PIB que é importante. Revisão para cima. Os economistas trabalham agora com um PIB de 1,51%. Um crescimento bem maior do que o do início do ano, do que se falava. E para o ano que vem, aí estão apontando já uma pequena retração, 0,5%. Câmbio, os economistas esperam que o dólar feche esse ano em R$ 5,09 e o ano que vem a R$ 5,10. E a taxa de juros, com essas ameaças de inflação, os economistas entendem que a taxa de juros fechará o ano em 13,75%, o ano de 2022, e do ano seguinte, 2023, em 10,50%. E para repercutir esse e outros assuntos, recebemos aqui Gilvan Bueno, que é gerente educacional da Orama. Gilvan, como que você analisa esses dados? A inflação, o Boletim Focus, enfim, seja bem-vindo ao mercado financeiro. Muito prazer, Dan, Sami e toda a nossa audiência do mercado financeiro. Analiso isso de uma maneira muito interessante, porque a inflação ela vai acabar consumindo ali o poder econômico das famílias e do consumo, tá? E nesse cenário de juros muito altos, Sami, a gente tem um desafio que é a empresa que se endividou esperando que uma taxa de juros fosse mais baixa e agora essa taxa de juros está mais alta. Isso vai acabar trazendo ali uma preocupação em termos de endividamento das empresas. Então, a gente está olhando agora no mercado financeiro quais empresas que têm modelos de negócio e conseguem atravessar esse cenário, que não precisam de nova capitalização de recursos e como elas vão se comportar no ambiente de menor consumo das famílias. Uma pergunta que muito se faz é, com esse cenário projetado pela inflação divulgada hoje, pelo Boletim Focus, qual seria a melhor estratégia de investimento para o investidor pessoa física? Mais renda fixa, atrelado IPCA, vai para a Bolsa? Qual que é o seu entendimento? Agora são 14 horas e 57 minutos.
sabe? O meu entendimento é que nesse cenário você vai precisar ter muita diversificação, entender muito o que você vai estar comprando, tá? E nesse cenário também, nós teremos empresas que serão mais defensivas, que terão fluxo de caixa recorrente, que não sofrerão, por exemplo, com dinheiro mais caro, ou seja, os juros muito altos para combater esse período inflacionário que ronda o Brasil e o mundo. Você precisará ter empresas que consigam atravessar isso. Então, você tem que diversificar, olhar para a renda fixa, sabe, porque ela está pagando uma taxa muito interessante de 2 dígitos, e principalmente o Tesouro IPCA, que agora teve uma taxa na semana de mais de 6% de taxa real, mas também olhar oportunidades do mercado de renda variável, porque pode ter uma grande distorção de preços, porque algumas empresas vão precisar de dinheiro e não vai ser tão fácil, sabe? E bolsa e dólar? A bolsa, eu não sei se a gente consegue projetar na tela, a bolsa, ela opera... Eu vou vir aqui para o telão, Gil, vou pedir licença para você. A bolsa opera agora em leve baixa. Abriu o dia no positivo, chegou a cair, voltou para positivo e agora uma queda de 0,57 aos 100.158 pontos. Já o dólar, que é o próximo gráfico, a gente pode ver o seguinte, o gráfico de moedas, que acho que é o próximo gráfico. As bolsas do mundo caindo hoje, o dólar recua 0,71% aos R$ 5,30, o euro 0,68 aos R$ 5,39, 9 centavos de diferença entre os dois, e o Bitcoin sobe 0,56% aos 21.755 dólares. Por que eu estou falando isso? Qual que é o seu entendimento para a Bolsa? Você acredita que esse ano a gente deslancha? Que número você está trabalhando para a Bolsa na virada do ano? A beleza de trabalhar numa corretora que tem brilhantes economistas como Alexandre Espírito Santo, com mais de 30 anos no mercado, ele acredita que o mercado possa ter uma grande recuperação, porque os modelos de negócio no Brasil são predominantemente commodities, né, e empresas que são líderes em seus setores, que são empresas que têm vantagens comparativas e competitivas com outros mercados. Então, no Brasil você tem, por exemplo, empresas que dominam minério, que dominam petróleo, que dominam a área de pets, que dominam os cosméticos. Então, nesse cenário, a Bolsa tem bons ativos. E quando você principalmente, o Brasil tem 3 grandes perfis de investidores, né, o pessoa física, o institucional e o gringo. Principalmente para o gringo agora, com esse dólar a 5,40, a conversão de 5,40 para o real, onde ele compra uma bolsa desvalorizada, é atrativo. Você percebe que a gente está conseguindo manter os 100 mil pontos. A grande preocupação, Sam, no final, é o fiscal, né? Porque quando nós fizemos o Plano Real há 29 anos atrás, ele tinha 3 grandes premissas, que era a premissa de câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Tem mais de 10 anos que nós não fazemos superávit primário. Então, nesse cenário vai ser muito difícil. Muito obrigado, Gilvan Bueno, da Orama Investimentos. Agradeço sua participação aqui no Mercado Financeiro. O Mercado Financeiro que vai chegando ao fim.